Olha, a coisa esquentou de vez no Golfo Pérsico. A tensão entre o Irã e os Estados Unidos chegou num ponto perigosíssimo. E é sobre essa escalada de eventos que está deixando todo mundo de cabelo em pé que a gente vai mergulhar agora. E o estopim, o que realmente acendeu o alerta vermelho, foi isso aqui, um ataque direto reivindicado pelo Irã a um petroleiro americano. E sim, nesse exato momento, o navio está pegando fogo. Ok, vamos começar pelo ataque em si. O que exatamente aconteceu para deixar a região inteira nesse estado de alerta? Então vamos aos fatos. Quem atacou? As forças iranianas. O quê? Um petroleiro dos Estados Unidos, lá no norte do Golfo Pérsico. O resultado a gente já sabe, o navio em chamas. E o Irã não perdeu tempo, aproveitou o caos para mandar um recado claro, afirmando que tem controle total sobre o Estreito de Hormuz. Mas olha, esse ataque não aconteceu do nada. Não mesmo. Para a gente entender o quadro completo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para uma ameaça bem direta que o Irã fez e que é a chave para entender tudo isso. E quando a gente fala dessa ameaça, a gente está falando do Estreito de Hormuz. Pensa nele não como um simples canal, mas como a jugular da economia mundial. É por ali que passa uma fatia gigantesca do petróleo do planeta. Qualquer problema ali, bom, vira um problema global instantaneamente. E a ameaça não foi nem um pouco sutil. Foi preto no branco. Uma autoridade militar iraniana disse com todas as letras que navios dos Estados Unidos, de Israel, da Europa e de seus aliados estavam simplesmente proibidos de passar por ali. E quem desrespeitasse seria atacado. Ponto final. Agora, presta atenção nesse detalhe que é super importante. Oficialmente, o Irã diz que o estreito não está fechado. Só que eles dizem que se reservam o direito de parar o que eles chamam de navios de guerra disfarçados de navios comerciais. Quer dizer, é uma desculpa perfeita, né? Na prática, qualquer navio pode virar um alvo. E tudo isso nos leva ao gatilho, o que, segundo as fontes, foi o estopim para o ataque ao petroleiro. Foi aqui que a coisa saiu da guerra de palavras e partiu para ação militar de verdade. É o clássico olho por olho, dente por dente. O que a gente vê é uma retaliação direta. Primeiro, um submarino americano afunda um navio de guerra iraniano. Logo depois, o Irã ataca o petroleiro americano. Uma coisa levou à outra, claramente. E tem mais um detalhe que complica tudo. Esse navio iraniano que foi afundado, ele não estava sozinho numa missão de combate. Pelo contrário, ele estava no meio de manobras navais junto com a Índia e outras nações. E isso, claro, joga uma camada a mais de complexidade nessa ação americana. Claro que uma confusão desse tamanho ia respingar na economia, né? E respingou forte. Os mercados financeiros sentiram o golpe na hora. E as reações foram, algumas esperadas, outras nem tanto. A primeira reação foi de livro. O preço do Brent, que é a referência mundial de petróleo, deu um pulo de mais de 3%. É o reflexo do pânico, né? O medo de que o fornecimento de petróleo da região mais crítica do mundo simplesmente pare. E não foi só no petróleo, não. Dá uma olhada no mercado de títulos. O rendimento dos títulos americanos de 2 anos subiu. Traduzindo, os investidores começaram a vender esses títulos com medo do risco. É um movimento clássico de aversão ao risco, todo mundo correndo para se proteger. Mas aí vem a parte estranha. Se o pânico é global, o lógico seria que todo tipo de petróleo ficasse mais caro, certo? Pois é. Só que não foi bem assim que a banda tocou. Acredite se quiser, mas o preço do WTI, que é o petróleo referência lá nos Estados Unidos, começou a cair um pouquinho, bem no meio da crise. Essa esquisitice toda mostra o tamanho da confusão e da incerteza que tomou conta dos mercados. Ninguém sabia direito o que esperar. Então chegamos ao momento atual. Um impasse. Um beco sem saída super tenso, com todo mundo segurando a respiração para ver qual vai ser a próxima jogada nesse xadrez perigoso. Então, para amarrar tudo, temos um navio americano em chamas, o Irã batendo no peito dizendo que controla uma rota marítima vital, o mundo inteiro esperando para ver o que os Estados Unidos vão fazer e para completar os mercados financeiros completamente perdidos, sem saber para que lado correr. A tensão, como a gente viu, chegou no limite com ataques reais dos dois lados. A pergunta que fica no ar e que vale US$ 1 trilhão é: qual vai ser o próximo passo nesse tabuleiro? Estamos olhando para o começo de uma guerra de grandes proporções ou ainda existe espaço para conversa? O futuro da estabilidade mundial depende, e muito, dessa resposta.